Conforme nós vamos apresentar aqui para vocês, nessa minha obra de arte, nesse desenho aqui, que é uma maravilha, olha só que obra de arte, né? Vocês podem observar aqui o vaso sanguíneo, que eu coloquei aqui a homeostasia, um vaso sanguíneo intacto, e nesse vaso sanguíneo intacto, vocês podem observar aqui as células vermelhas, as hemácias parecendo um disco anucleado, as células brancas, os leucócitos com seu núcleo meio azulado, né? E esses pequenos pontinhos azulados, ou azurófilos, né, como os hematologistas costumam chamar, são as plaquetas. Essas plaquetas, conforme nós frisamos numa certa aula prática, estão em nossa circulação em torno de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, né? Ou seja, quando nós estamos com quantidades normais de plaquetas no nosso sangue, nós temos essa quantidade de plaquetas. Em algumas viroses, nós costumamos ter uma diminuição do número dessas plaquetas, né? Em alguns distúrbios medulares também poderá ter queda desse número de plaquetas. A essa queda, alguns autores chamam de trombocitopenia ou plaquetopenia. Bom, qual é a principal patologia envolvida com um número reduzido de plaquetas? É exatamente um tempo de sangramento aumentado. Tempo de sangramento, para vocês que não se lembram, é aquela técnica onde você faz uma pequena punção, uma lanceta, e essa punção vai fazer com que haja o extravasamento de sangue, que será mensurado, né, de acordo com o tempo decorrido entre a punção e a parada total dessa saída. Geralmente em torno de 1 a 3 minutos esse sangue tem que formar um tampão plaquetário e esse sangue parar de sair. Só que quando as plaquetas estão em números menores do que o normal, a saída de sangue ela demora um pouco mais de tempo. Isso já é um distúrbio pré-operatório. O médico pensa bastante se ele vai fazer uma cirurgia num paciente com esse tipo de distúrbio. Mas também pode acontecer o contrário. Um paciente ele pode ter um número elevado de plaquetas. A gente dá o nome de trombocitose. E essa trombocitose pode levar à formação de trombos. Podem ser trombos, podem ser microtrombos, né? E isso levar a uma doença chamada de trombose, ou causar distúrbios circulatórios, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser consequências dessas tromboses, né? Onde um vaso importante cerebral ele é obstruído, ele pode levar a uma necrose, e essa necrose, consequentemente, é um acidente vascular cerebral, levando o indivíduo a uma morte encefálica. Bom, a importância das plaquetas, qualitativamente falando, é que elas têm um fator de agregação. A plaqueta tem como função agregar-se umas às outras. É assim que elas fazem o primeiro tamponamento da ferida. Se agregando, elas vão se juntar, elas vão sofrer uma união, vamos assim dizer, de acordo com o local lesado. Aquele local lesado libera fatores teciduais, que sinalizam onde aquela plaqueta tem que agregar. Aonde aquela plaqueta agregar, ela vai se juntar às outras, e como essas plaquetas são vasoativas, elas vão começar a liberar substâncias na circulação para começar a ativação da cascata. Mas lembre-se, as plaquetas também podem sofrer por terem, qualitativamente falando, deficiências na sua constituição. Foi descoberto que essas plaquetas têm um fator chamado fator de von Willebrand,
que promove essa agregação plaquetária. Então, descobriu-se que existe uma doença ou pacientes que geneticamente poderiam ter essa deficiência desse fator. Aí nós chamamos isso de doença de von Willebrand. E essa doença de von Willebrand faz com que as plaquetas, mesmo estando em números normais, não executem a sua função de agregação. Ou seja, a deficiência do fator de von Willebrand faz com que as plaquetas não agreguem. Isso é muito complicado, porque o tampão primário depende das plaquetas se juntarem e formar agregados. Se isso não acontece, inicialmente a pessoa vai ter uma perda sanguínea muito grande. Bom, gente, essa agregação plaquetária em situações normais, né? O cachorro está prestando atenção, olha para a câmera lá, pessoal. Essa agregação plaquetária, meu amigo, né? Eu não tenho muita coisa para fazer em casa, a gente fica conversando um com o outro. Essa agregação plaquetária no início, ela independe se o indivíduo é hemofílico ou não. Isso vai acontecer em indivíduos normais e em indivíduos com hemofilia. A diferença do normal para o hemofílico nós vamos aprender mais adiante.